Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à Academia do Líquor. Hoje, na aula de hoje, nós abordaremos síndromes paraneoplásicas com foco de diagnóstico diferencial e de insights de como o líquor pode estar contribuindo nessa pesquisa. Eu sou o professor João Batista Costa Neto e mais uma vez bem-vindo à Academia do Líquor. Voltando à aula de hoje, síndromes paraneoplásicas. Ah, professor, isso eu nunca vi, como que é isso? Isso é difícil chegar no laboratório. Pessoal, não é difícil chegar. Cada dia que passa, nós temos vários casos, maior recorrência dentro do laboratório de líquor. Essa especialidade, especificamente da licorologia laboratorial, a cada dia que passa novamente, amplia os horizontes de apoio diagnóstico. E quanto mais cedo você se interessar pela área ou se aprimorar, mais na frente, mais na vanguarda você estará frente a outros colegas que não atuam na área da licorologia. Mas, professor, o que é síndrome paraneoplásica? Com foco licorológico, é a manifestação remota com sinais e sintomas a partir de respostas a proteínas anômalas produzidas pelas células cancerígenas. Ou seja, as células cancerígenas tumorais, elas produzem proteínas anômalas. Essas proteínas, quando em contato com o nosso sistema imunológico, lembrando das outras aulas que eu já ministrei para vocês sobre citologia das infecções bacterianas, citologia nas infecções virais e citologia na pesquisa de célula neoplásica, nós temos os gatilhos de respostas imunológicas. E a partir desses gatilhos, nós temos todo o start por várias vias de transformação celular e indução de proteínas inflamatórias. Então, conforme a apresentação dessas proteínas anômalas para determinadas populações celulares, nós teremos autoprodução de anticorpos que levarão a sinais e sintomas. E isso é muito importante porque hoje, através, por exemplo, dos normogramas do Dr. Heiber, nós podemos fazer um estudo dos marcadores tumorais, identificando síntese intratecal, tanto de anticorpos como de marcadores tumorais, ou a presença desses marcadores tumorais, que são partículas produzidas por determinados tipos de células cancerígenas. Com isso, em ambas as situações que nós vamos descrever durante a aula, nós conseguimos dar um passo a mais na investigação, além somente da pesquisa das células neoplásicas. E dentro dessa aula de hoje, eu vou passar de uma maneira direta vários insights para vocês começarem a pensar como muitos diagnósticos podem estar sendo realizados de uma maneira equivocada ou nem sendo realizados, simplesmente por não terem o conhecimento da maneira que eu vou passar aqui para vocês hoje. Voltando então, em relação às síndromes paraneoplásicas, 2 grupos de exames são importantes nessas questões, obviamente de toda a parte clínica, em que o médico já tem toda a anamnese desse paciente. Muitas vezes esse paciente já teve um processo consolidado de cura. O episódio de câncer ou de células tumorais já foi há muitos anos atrás, fez todo o tratamento, essa doença entrou em remissão e ele entrou em processo de cura. Entretanto, tanto em manifestações iniciais como em manifestações secundárias, nós temos, ou seja, essas secundárias são de uma reativação da doença, elas produzem determinadas situações que levam à anamnese clínica. E isso é muito importante o licorologista laboratorial estar ciente, porque
cada fase de cada processo nós podemos acompanhar com determinados grupos de exames, além da sinergia da imagem, tanto por ressonância magnética, que é o mais visual, como também por tomografia, e sempre somado à análise licórica. Ah, professor, mas como que meu laboratório pode estar fazendo isso? Já vou te falar na sequência. Quais são os sinais e sintomas para você se inteirar em relação ao que a gente está comentando para a síndrome paraneoplásica? Esses pacientes vêm a ter cefaleia, ataxias, que são distúrbios do movimento, podem ter lesões de nervos, nervo óptico e várias outras circunstâncias. Depende de cada tumor e depende de cada situação. O paciente pode ter convulsões, mielopatias, e essas mielopatias levam a condições sensoriais de transtornos. Mas, dentro da minha experiência, esses 6 principais sintomas. Mas o que leva a nós investigarmos? A partir dos sinais e sintomas, com toda essa teoria que eu passei nos slides iniciais para vocês, nós temos condições de entender se esse processo vem de uma infiltração real ou vem de uma manifestação. Ah, professor, quando se diz manifestação, qual é o conceito em relação a isso? Então, 2 circunstâncias. Ou o paciente tem um tumor sólido, ou um tumor hematológico. E esse tumor, as células infiltram o sistema nervoso central. E a partir daí a gente tem, dependendo da região em que ocorre a infiltração, nós temos os sinais e sintomas. Ou essas células, mesmo que não localizadas na citologia ou no exame de imagem, podem estar infiltradas, mas o que está exacerbando de uma condição maior é a questão da produção das proteínas anômalas, que está levando a uma desregulação do nosso sistema imunológico, fazendo com que nós tenhamos os pacientes tenham uma série de sintomas relacionados à manifestação da produção das proteínas anômalas, e não pela infiltração propriamente. Tudo se soma, pessoal, não há atos isolados, mas é uma soma. Então, qual é o objetivo do líquor aqui? É entender em que fase, qual a patologia, o porquê, quando, como, a idade do paciente, todo o histórico, a discussão com o médico prescritor. Importantíssimo. Por que isso? Porque nós, licorologistas laboratoriais, podemos ser muito assertivos nessa condução. E quais são as investigações para você hoje, como insight, como ideia, ficar atento dentro do seu serviço para começar a atuar? Antes de mais nada, como eu já falei em várias aulas aqui dentro do canal, os exames de imagem, cada dia que passam, são importantíssimos como sinergia, como apoio para a licorologia. Não há dúvidas nisso. Cada dia que passo, eu percebo que, dentro da minha experiência, essa condução ela é a mais positiva e mais assertiva possível. Então, quando o licorologista conversa com o radiologista, vários passos na frente para o médico prescritor se apoiar e ganhar tempo no diagnóstico. Então, no momento que você, como licorologista, entender as questões dos exames de imagem, principalmente ressonância magnética, nós temos que deixar bem claro que nós temos 2 padrões celulares, os tumores hematológicos e os tumores não hematológicos. A partir disso, entendendo essa dinâmica, entendendo toda a anamnese do paciente, o licorologista vai se apoiar em algumas circunstâncias. O tumor infiltrou é uma manifestação, igual eu comentei no slide anterior, porque os caminhos nós podemos pular etapas para seguir um caminho mais rápido. Ou vai pesquisar a célula neoplásica, ou vai pesquisar anticorpo, ou vai pesquisar o antígeno dos marcadores tumorais. E para isso a gente tem que entender se essa célula está, se temos grupamentos celulares que infiltram ou é uma manifestação das proteínas anômalas. Para isso, nós temos que entender também que
tumores não hematológicos, caracteristicamente, se implantam e se disseminam de uma maneira mais visual para os exames de imagem. E os tumores hematológicos, muito mais difícil de detectar pelos exames de imagem, sendo muito mais apoiados pelos exames da licorologia laboratorial por diversas técnicas. Então, no momento que você entende isso, visualiza, você começa a ganhar tempo para apoiar o diagnóstico. E o que acontece? Primeira pista do líquor, a citologia. Não há dúvida que ela é mandatária, não há dúvida que ela tem toda a parametrização que a gente discutiu já várias vezes aqui no canal. Não há dúvida que nós temos critérios para identificar, sejam eles critérios descritivos ou sejam eles critérios pelo Papa Nicolau. Independente da técnica que você realiza, o objetivo final e o resultado tem que ser o mesmo. Ah, professor, eu não tenho experiência nisso, eu não sei como começar. Primeiro você tem que ter um posicionamento. Você quer fazer uma licorologia profissional? Então o capítulo da pesquisa de células neoplásicas é fundamental para você iniciar. Ah, professor, eu quero, mas eu não quero atuar nessa área. Então, é um tijolinho que você retira da sua oportunidade para ser referência ou para contribuir com a sociedade. Porque, como eu já falei também várias vezes em outros vídeos, nós não temos profissionais ou pouquíssimos profissionais licorologistas laboratoriais na maioria das cidades do Brasil. Algumas situações passam desapercebidas. Laboratórios de patologia, muitas vezes, por não entenderem a dinâmica da licorologia somada à fisiologia, não além dos tecidos, e sim numa parte de imagem, de toda a anamnese, de toda a resposta bioquímica, toda essa contribuição que a parte de análises clínicas e patologia clínica tem, muitas vezes a patologia em si não olha. Então, a licorologia ela tem uma soma de especialidades. É a imaginologia, é a radiologia, é a licorologia, é toda a parte de patologia clínica, de análises clínicas, de bioquímica, de hematologia, toda essa parte científica somada, além dos tecidos, à fisiologia. E esse entendimento global faz com que a gente tenha, dentro dessa nossa aula de hoje, uma percepção na citologia que nós podemos ter duas situações. Ou propriamente a gente vai identificar as células neoplásicas, ou a gente vai perceber pela manifestação do nosso sistema imunológico que vai alterar a morfologia das células apresentadoras de antígeno e que no líquor nós classificamos de células atípicas ativadas. Então nós temos duas circunstâncias. Nós podemos encontrar a célula neoplásica, os grupamentos, isoladas ou não, ou as células atípicas ativadas. E quem não tem esse conhecimento, quem não sabe o que é síndrome paraneoplásica, quem não se atenta a entender por que o líquor chega, jamais vai elucidar o que está acontecendo. Vai ficar mais do mesmo, vai ficar dentro da média. Então, nessa circunstância, o detalhe faz a diferença. E é uma das diretrizes dentro do canal. O licorologista laboratorial se diferencia pelos detalhes. É ele que sinaliza pequenas mudanças, ele que sinaliza pequenos nuances para que se chegue o mais rápido possível no diagnóstico. Então, nesse momento, nós podemos ter duas situações na citologia para pistas no líquor. A propriamente identificação de células neoplásicas ou a percepção de células atípicas ativadas, sejam elas por infiltração ou por manifestações igual a gente falou lá no começo. Ah, professor, nós temos alguma coisa mais simples para entender? Com certeza existe o exame mais simples do mundo em líquor, que é a proteinorraquia.
A proteinurraquia, como vocês já sabem, a gente já falou no canal, durante todo o ano de 2020 a gente vem falando muito, são muitos vídeos que a gente abordou a questão da proteína. O fluxo licórico ele tem uma constante, essa constante é regida por nossa fisiologia, então ele tem uma velocidade. E à medida que ele vai transitando no espaço subaracnoideu, vão acontecendo trocas sangue-líquor. Esse rio, vamos dizer assim, que eu gosto sempre de exemplificar, ele tem uma volumetria, ele tem as margens onde a gente tem a troca sangue-líquor, e ele tem um lúmen, que é a luz do canal do espaço subaracnoideu onde ele transita. Então, no momento que tem uma infiltração, pode ser uma disseminação total, encéfalo, medula espinhal. E dependendo também, alguns tumores implantam, e no momento que implanta, ele reduz esse lúmen para o fluxo do líquor, nós temos o aumento de proteína. Já peguei diversos casos em que toda a sintomatologia do paciente tinha a indicação para síndrome paraneoplásica, clinicamente. O exame de imagem não demonstrava nenhuma pista em relação a nenhuma infiltração de nenhum implante, de nenhuma lesão. Mas a proteína alta. E a proteína alta, nós temos que entender o porquê que ela está alta. Obviamente que a gente tem que deixar sempre claro os valores de referência para não causar confusão. Cada região onde é realizada a punção tem um valor de referência para a proteína. A proteína altera conforme a idade. A proteína, ela muda e ela está geralmente associada também de mãos dadas numa concentração de subida ou de redução associado ao aumento da celularidade, a não serem exceções, como por exemplo Guillain-Barré e outras síndromes imunomediadas menos frequentes. Mas, na síndrome paraneoplásica, estas circunstâncias da proteína seguem o mesmo raciocínio, mas estão diretamente ligadas ao processo de infiltração, de disseminação e de implante. Se ocorre o implante, nós temos a lesão, muito provavelmente a imagem vai detectar. Mas, por exemplo, em casos de tumores hematológicos, não tem o implante, só a circulação. Então, isso dificulta para a imagem detectar. E por isso o líquor é tão importante. Já nos tumores sólidos, tem uma característica de implantação. Então, esse tumor ele implanta em essas células neoplásicas, esses grupamentos se implantam em determinadas regiões, levando à sinalização pelos exames de imagem. Por isso que a licorologia é tão importante e por isso que nós temos que ficar atentos a isso. Não podemos nos equivocar, não podemos nos diminuir em relação a essa investigação, porque o laboratório de hoje ele tem toda a oportunidade para apoiar esse diagnóstico. E o licorologista laboratorial, raciocinando da maneira que eu estou falando para vocês, imediatamente quando chegar um caso desses e você discutir com o médico, facilmente vocês vão apoiar e salvar essa vida desse paciente. Ou pelo menos vocês vão entender o que está acontecendo. E volto a falar, toda essa aula de hoje, ela quase não é dada em nenhuma graduação de análises clínicas ou medicina laboratorial, patologia clínica, e muito menos na área médica. É mais focado para a clínica. Mas essa aula de hoje eu procurei resumir de uma maneira muito focada, muito simples, o entendimento do porquê que o líquor é importante. E não podemos deixar passar batido um pequeno detalhe como proteína. A proteína alta tem alguma sinalização. Existe uma sinalização. Não existem situações mal resolvidas. Isso aqui é um processo inflamatório, com certeza, mas esse processo inflamatório é causado pelo quê? É por um aumento das proteínas de inflamação ou causado por um aumento de celularidade, de resposta de células? Ou por um grupamento de célula neoplásica filtrando, ou uma manifestação de proteínas anômalas. Nós temos que entender proteína alta no líquor, assim como a glicorraquia reduzida, assim como o aumento de celularidade acima do valor de referência, que é até 4 células, nós temos que ficar atentos independente da situação.
E reforçando, pesquisa de células neoplásicas, obrigatoriamente, independente da contagem global, com o padrão ouro na fluxo horizontal, independente da contagem, tem que concentrar todo o material e fazer a pesquisa. Não pode se equivocar. Ah, professor, mas o médico me falou que é difícil identificar pesquisa de célula neoplásica no líquor. É relativo isso. O que é difícil para uns é mais fácil para outros, tudo depende da experiência. E por isso que eu criei o canal, para que todos vocês, pelo menos, entendam que existe. O aprimoramento vem com a maturidade. E o aprimoramento vem com a dedicação. Toda essa linha de raciocínio aqui, ela levou muitos anos, principalmente nessa área tão difícil que é a oncologia, a fisiopatologia dessas situações. Mas, de uma maneira resumida, clara, estou aqui para passar para vocês. Outras pistas que conforme a infiltração, a manifestação, a proteína do líquor, a identificação ou não da pesquisa de célula neoplásica, nós teremos como apoiar. Ah, professor, mas o médico sugeriu que a gente dosasse, que fizesse a pesquisa de CEA no líquor. Perfeito! O CEA é um ótimo marcador na maioria dos tumores das infiltrações, a partir de infiltrações, ele é um ótimo marcador. Nós também temos outros, o CA 15.3, o 19.9, o CIFRE e assim por diante. É possível identificar marcadores tumorais no líquor. E aqui uma dica importante, nós não temos que detectar nenhum marcador tumoral no líquor. Se tiver marcador tumoral, existe alguma coisa. Tanto em tumores, manifestações de infiltrações neoplásicas, como em tumores primários, que principalmente utilizado a alfa-fetoproteína e a gonodotrofina coriônica, o beta-HCG. Isso mesmo, o beta-HCG. O beta-HCG dosado no líquor é importantíssimo para a avaliação de tumores primários de tecidos nervosos do sistema nervoso central. Ficar atentos a isso. Existem essas oportunidades, mas você tem que ter o conhecimento de como aplicá-las. E também, hoje, apoiar o médico que prescreve, porque muitas vezes ele pode se esquecer, muitas vezes ele nem sabe que dá para aplicar, muitas vezes ele até quer pedir, mas de repente você nunca se manifestou que faz o exame. E essa conduta representa um padrão ouro para o licorologista laboratorial. Ah, professor, além dos marcadores tumorais, nós temos outras pesquisas? Sim. Lembrem, em infiltração neoplásica nós temos duas condições. A propriamente infiltração ou a manifestação remota. E aí nós podemos ter painéis de autoanticorpos que são induzidos por essas manifestações pela produção de proteínas anômalas que desregulam o nosso sistema imunológico, causando uma autoimunidade imunomediada, uma questão imunomediada. Essa autoprodução de anticorpos leva a lesões periféricas, de nervo periférico, que levam aos sinais e sintomas, como por exemplo a ataxia, que são distúrbios do movimento que são causados, além da parte genética, que isso aí nós temos ataxias genéticas, nós temos ataxias induzidas por essa situação da síndrome paraneoplásica. Os principais anticorpos investigados dependem da origem do tecido, sendo eles que corriqueiramente dentro do laboratório nós temos o anti-HU, o anti-IO e o anti-NMDA. Outra dica que eu dou aqui, muitas encefalites que não acham causa infecciosa podem ser também por manifestações de síndromes paraneoplásicas, que nós chamamos de encefalites límbicas. Essas encefalites podem ser causadas por manifestações remotas, sendo imunomediada por esses anticorpos que podem apoiar o diagnóstico. Portanto, atentos a toda a complexidade do líquor, atentos à licorologia laboratorial. Esses insights que eu passei aqui para vocês hoje são importantíssimos para quem quer investigar as manifestações remotas das proteínas anômalas, que nós temos um enquadramento que são as síndromes paraneoplásicas. Tanto em pacientes que estão em fases iniciais de tratamento para tumores,
como pacientes que já se curaram e anos depois começam a ter manifestações neurológicas. Por isso, o contato seu com o oncologista, o contato com o neurologista ou radiologista é tão importante, porque nesse momento eles vão entender que você pode apoiar de uma maneira super profissional. Fiquem atentos a isso, pessoal. A aula de hoje é uma aula com vários insights em relação a essa linha. Não esqueçam ainda que o padrão ouro, sem dúvida, da citologia é importantíssimo, mas essas duas frentes baseadas na manifestação ou na infiltração, nós podemos atuar com os anticorpos ou com a pesquisa propriamente da dosagem dos marcadores no líquor. E além disso, nós temos um passo muito mais sensível e específico, que é o apoio dos quocientes dos marcadores tumorais utilizando os normogramas de Heiber. Extremamente sensível, já peguei diversos casos em que não se encontra nada na imagem, o paciente com uma clínica soberana em relação a isso, não encontra célula neoplásica, não encontra marcadores tumorais pelas técnicas somente de dosagens simples lineares, mas quando a gente transporta isso para níveis muito mais sensíveis, nos quocientes do Dr. Heiber, a gente identifica a presença desses marcadores, a quebra de barreira, que muitas vezes ninguém entende, a barreira hematolicórica, tudo isso através das técnicas do Dr. Heiber. E isso eu já ponderei em várias situações do canal. Então, mais uma vez, eu quero agradecer o carinho de todos, a super audiência de vocês e caso tenha alguma dúvida, alguma sugestão, pode entrar em contato conosco no contato@academiadolicor.com.br ou pelo nosso site academiadolicor.com.br. E sempre lembrando, pessoal, não esqueçam de curtirem as nossas publicações no Instagram e no Facebook e se inscrevam no nosso canal no YouTube. Tá ok, pessoal? Sou o professor João Batista Costa Neto, obrigado pela audiência e até a próxima.